E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Epifânio Galan, esse é meu canal Epifanias e eu vou começar aqui uma nova série de videoaulas de exercícios comentados com os temas impulso e quantidade de movimento. Essa série ela vai ser composta por 6 aulas. Nós vamos trabalhar lá com o livro Fundamentos da Física, né? Volume 1, parte 2, é o livro que vocês estão vendo aí na tela. E a sequência de aulas está descrita aí para vocês, tá? Então nós vamos separar aí por, digamos, microtemas dentro do impulso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento e colisões, né? Que é, na verdade, o capítulo 16 todinho aí desse fantástico livro. Vamos começar então? Preparados? Então, aqui na nossa aula 1, a gente vai trabalhar lá na página 358 e esses 3 exercicinhos aí, eu vou comentar passo a passo com vocês para a gente começar bem esse capítulo aí. Então, o primeiro, que é o 380, diz assim, ó: uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical, orientada de baixo para cima, com intensidade de 20 newtons. Dê as características, direção, sentido e intensidade, do impulso dessa força. Bom, então a gente sabe que a definição do impulso, né? Lembramos aí que o impulso é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial, Epifa? São aquelas grandezas que, além de possuir módulo, né? Que é a composição de um número com uma unidade, elas possuem também direção, então horizontal, vertical, alguma inclinada aí, né? A gente pode descrever através de um ângulo, e também sentido, tá? Então, módulo, direção e sentido. Lembrou? Então, o impulso é uma grandeza vetorial e o módulo do impulso é dado pelo produto, né, pela multiplicação da força média aplicada ao corpo, multiplicada pelo tempo. Então, vamos começar? Então, a intensidade, né, o módulo, é força vezes tempo, a força aí é de 20 newtons, o tempo de aplicação é de 2 segundos, né, dado aí no enunciado. Então, 20 newtons vezes 2 segundos nos dá aí 40 newtons segundo, né? Para quem prefere, lembra que a gente pode desmembrar esse newton aí em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Daí a gente multiplicando esse metro por segundo ao quadrado por segundo, cancela o segundo quadrado com o segundo, e a gente tem uma outra maneira de medir o impulso, que é o quilograma vezes metro por segundo, tá bom? Bom, vamos falar então da direção. Segundo a definição, a direção do impulso tem que ser a mesma direção da força, tá? Nesse caso, a força é vertical, portanto, o impulso também é vertical. E vamos falar do sentido. Pela definição, o sentido do impulso tem que ser o mesmo sentido da força, tá? E aí, como ele fala que é de baixo para cima, é a força, né? Então, o impulso também de baixo para cima. Tranquilinho o exercício 380? Vamos para o próximo? P381. Uma partícula de massa 0,6 kg está em queda livre. Dê as características do impulso do peso da partícula durante 3 segundos de movimento. Então, já sabemos que o impulso é dado por força vezes tempo. A força neste problema é o peso, portanto, o nosso impulso vai ser peso vezes tempo. Maravilha? Vetorzinho lá no I, né? Vetorzinho lá no P. E agora vamos caracterizar, que é o que ele está pedindo. Então, o módulo, né, a intensidade é simplesmente P vezes T, né, vezes ΔT. A massa vale 0,6 kg, a gravidade 10, portanto 0,6 vezes 10 dá 6 newtons de peso. Então ficamos ali com 6 newtons vezes 3 segundos, 18 newtons segundos, tá? Direção tem que ser a mesma do peso, portanto vertical, e o sentido também tem que ser o mesmo de peso, portanto de cima para baixo. Tranquilão? Bora pro próximo? P382. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cujo valor algébrico varia com o tempo de acordo com o gráfico. O valor algébrico negativo da força no gráfico indica que a força apresenta sentido oposto ao inicial. Maravilha. Item A. Determine o módulo do impulso da força nos intervalos de tempo de 0 a 4 e de 0 a 6. Então, impulso parcial, né? Só de 0 a 4 aqui não. Só esse pedacinho, tá? E depois de 0 a 6, né? Ou seja, o impulso todo, né? Durante toda a aplicação da força, inclusive quando ela vira para sentido oposto, né? Quando ela vira negativa, indicada aqui no gráfico.
Item B, a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso da força dada no intervalo de tempo de 0 a 6. Bora resolver? Então vamos lá. Item A, vamos colocar o nosso gráfico aqui bonitinho, tá? E aí eu vou lembrar que o impulso é numericamente igual à área do gráfico, né? A área sob o gráfico. Então o impulso de 0 a 4 vai cair para a gente neste triangulinho aqui, né? Ó. Beleza? Então a gente vai fazer a área desse triângulo, que é base 4 vezes altura 30, dividido por 2, tá? Então 120 por 2, 60 newton-segundos. E acabou, tá? Para fazer o impulso de 0 a 6, eu optei por fazer o impulso de 0 a 4 mais o impulso de 4 a 6. Por quê? Como eu sei que o impulso é numericamente igual à área, essa figura toda aqui, ela não dá para a gente uma área muito clara. Ela é um triângulo aqui e o outro triângulo aqui. Eu não sei fazer a área de uma figura geométrica que seria a junção desses dois triângulos. Então, separei. Essa área eu já calculei, né, ali no comecinho do item A, e agora eu vou calcular esse pedacinho aqui, ó, tomando cuidado de que esse pedacinho aqui, né, que vai ser a área de 4 a 6, vai nos dar, na verdade, entre aspas, uma área negativa. É claro que a área não é negativa, e é por isso que o impulso é numericamente igual à área. Tá? A área não é negativa. Só que, ao saber que a força está aplicada contra o sentido original do movimento, esse impulso que a força gera é um impulso negativo, né? Por isso que é importante a gente lembrar que o impulso é uma grandeza vetorial. Então, nesse caso aí, a gente tem a força atuando contra uma força negativa. Então, se o vetorzinho F é negativo, o vetorzinho I também tem que ser negativo. Por isso que a gente vai considerar que a área é negativa, tá? Entre aspas, tá bom, gente? Então, aqui, ó, a primeira área ali é 40 vezes 30 sobre 2, e a segunda, para a gente ter uma definição concreta, assim, pensando em vestibulares, Enem, etc., eu escrevi assim, ó, base 2, tá? E aí, na altura, eu coloquei menos 15. Para uma área seria um absurdo isso, né? Considerar que a altura vale menos 15, né? O que seria uma altura negativa, né? Seria um negócio bizarro, né? Já que a altura é uma grandeza escalar, certo? Agora aqui não, né? Aqui como a altura está representando a força e a força é uma grandeza vetorial, faz todo sentido botar aquele sinalzinho de menos ali, tá? Então bastante cuidado com isso, gente. Ó, aqui 60, tá? Aqui menos 15, então 60 mais menos 15, 45 newton-segundo. Tá? E aí matamos o item A. Beleza? Então, ó, repara que deu menor, né, o total do que o parcial. Claro, porque a parte que nós somamos, entre aspas, àquele parcial que tínhamos feito, é uma parte negativa. Tá bom? Belezinha? Agora, o item B é um item relativamente simples de fazer. Nós temos esse impulso total. E o que ele está pedindo é o seguinte: qual seria a força constante que nesse mesmo intervalo de tempo geraria esse impulso total aqui? Então, aí simplesmente é a aplicação de fórmula, né? Então, o módulo do impulso é força vezes tempo, o impulso seria 45 e o tempo 6 segundos. Então, a gente teria aí uma força média de 7,5 newtons. Então, quer dizer, se a força fosse constante de 7,5 newtons e atuasse durante 6 segundos, nós teríamos um impulso total de 45 newtons segundos. É isso que ele está pedindo no item B. Tranquilinho, gente? Então, a primeira aula está encerrada e eu lembro para vocês que essa aqui é a aula 1 de um total de 6 aulas desse conjunto de vídeos, né, que forma aí um mini curso de exercícios comentados de impulso e quantidade de movimento. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, deixa um joinha aí para ajudar o canal. Se inscreve também, quem não se inscreveu até agora, e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Compartilhe o canal aí, compartilhe o vídeo com as pessoas que queiram aprender física. Beijo para todo mundo, até o próximo. Valeu!